A forma mais simples de ganhar renda passiva com criptomoedas é fazendo staking. Mas qual cripto escolher? É o que eu espero que vocês decidam após esse vídeo. Deu muito trabalho reunir tantas informações de forma correta e tudo que peço em troca para vocês é que deixem o seu like nesse vídeo. Sem enrolação, vem comigo! Eu montei essa tabela com apenas as blockchains Proof of Stake, que fazem parte do top 30 maiores criptomoedas do CoinMarketCap. Defini os 6 principais critérios e coloquei um peso na nota de cada um, da forma que eu achei mais coerente. Então, antes de continuar, eu vou explicar rapidamente esse racional. O ganho real é o rendimento anual subtraído pela inflação do token. A liquidez é a quantidade de dias que leva para desbloquear o investimento. O investimento mínimo é o valor mínimo para compensar fazer staking ou o mínimo exigido pelo protocolo. Facilidade é o quão complicadas são as etapas e aqui entra a questão de escolha dos validadores e slashing. Segurança é o quão seguro é o staking na rede. Potencial valorização é o quanto o token pode se valorizar em relação aos outros e não em relação ao dólar. Slashing, para quem não sabe, é uma punição que os validadores podem receber por se comportarem mal na rede, e eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link na descrição. Essa punição pode se estender para a pessoa que está fazendo staking com aquele validador. Além disso, para cada critério eu dei notas que variam de 1 a 5, sendo 5 a maior nota, e as notas são comparativas, ou seja, a melhor cripto em cada critério terá nota 5, e a pior em cada critério terá nota 1. As notas serão mostradas no final. A tabela é essa que está na tela e qualquer coisa pausem o vídeo e vejam as informações. Eu apenas vou explicar alguns detalhes, principalmente os negativos, lembrando que essa é a situação do momento em que gravo esse vídeo e podem haver mudanças no futuro. Talvez a Ethereum nem devesse estar nessa lista, pois para fazer staking de verdade precisa rodar um validador, o que é caro e complicado, o que eu considero um erro do projeto. Mas vou considerar a forma mais simples de fazer staking, que é em plataformas como a Lido Finance. O valor mínimo que eu estimei para valer a pena fazer staking é $3.000, ou seja, 1.5 Ethereum, pois há custos de transação na hora de colocar e de tirar do staking. Considerei o melhor caso como uma taxa de $15 em cada momento, mas pode ser muito pior do que isso, e eu não faria staking se não tivesse pelo menos $10.000 em Ethereum. Além disso, existe o risco de slashing, podemos perder até o stake todo no pior caso. Quanto à segurança, perde pontos por ser um conjunto de contratos inteligentes e não o staking direto no protocolo. Por fim, ainda há o risco de algo dar errado lá no Demerge, embora eu acredite que tudo vai correr bem. Coloquei seu potencial como top 1, pois existe a chance da Ethereum flipar o Bitcoin, embora eu não acredite nisso. Agora vamos falar sobre Binance Chain. Como podem ver, tem uma soma de 4%, ou seja, não há inflação e sim queima de tokens, aumentando o rendimento real. Esse valor de 4% foi encontrado considerando a média do último ano, então pode variar até o supply da BNB cair para 100 milhões, e essa queima pode se tornar cada vez mais relevante. O valor mínimo é 1 BNB, relativamente alto, e existe slashing, embora seja um slashing brando. Outra desvantagem é a rede ser bastante centralizada. Coloquei seu potencial como top 10, pois é uma rede cópia que só serve como porta de entrada e que imagino que irá perder cada vez mais espaço nos próximos anos. ADA Cardano. O investimento mínimo é de 5 ADAs usando a carteira Eternal, mas é necessário pagar também uma taxa de 0,17 ADA, além de 2 ADAs que ficarão presas e poderão ser retornadas no futuro. Por conta disso, um valor mínimo para compensar o rendimento de um ano seria investir pelo menos 14 ADAs, que hoje são míseros $8, mas no mercado de alta já ficaria um pouco mais caro. O lado bom é que não paga taxa para fazer o staking e aquelas 2 ADAs retornam para você quando você desistir do staking. A segurança e descentralização de staking na Cardano são muito acima da média e dispensam comentários. E coloquei o potencial da Cardano como top 3, pois ela já alcançou esse posto no passado, quando a rede sequer tinha contratos inteligentes. Imagine daqui a alguns meses com escalabilidade, JED e as Babel Fees. Por fim, também é possível conseguir airdrop de alguns tokens escolhendo determinadas pools na hora de fazer o staking. Solana. O rendimento do staking oficial é baixo em relação à inflação e ainda há a injustiça dos tokens da equipe estarem fortemente atuando no consenso, ficando com quase metade do APR. Seus pontos positivos são a facilidade, a liquidez e não exigir um investimento mínimo. Por outro lado, seu consenso é centralizado e a rede já parou 4 vezes de funcionar, sendo 2 vezes por bug e 2 vezes por conta de spam de robôs. Sendo assim, uma das opções menos seguras dessa lista. Considerei seu potencial de valorização como top 5, mas não descarto um top 3 caso arrumem a rede, embora isso seja bastante discutível. É até contraditório olhar para os fundamentos atuais da tecnologia e enxergar essa valorização, mas acredito que o ecossistema da Solana é o melhor de usar e o segundo maior que existe no mercado até o momento, tendo cada vez mais desenvolvedores na rede e nos aplicativos descentralizados, com bastante dinheiro por trás dando suporte. Eu não tenho coragem de fazer certos tipos de operação DeFi na Solana por conta das paralisações da rede, mas ainda a vejo como forte candidata em setores envolvendo NFTs, jogos e outros que podem abdicar de segurança e descentralização em prol da performance.
Polkadot, um excelente projeto com ótimo rendimento real, mas com liquidez baixa e um investimento mínimo bastante elevado, além de ter bastante complexidade. Por mais que seja um dos meus projetos favoritos, preciso dizer que é um pé no saco fazer staking na Polkadot. São muitos detalhes e, além disso, existe o slashing que podemos perder todo o nosso staking no pior dos casos. Há várias formas de mitigar os riscos do slashing, mas não é uma tarefa fácil, principalmente para iniciantes. Além disso, a rede Polkadot ainda é relativamente centralizada, embora tenha planos firmes de descentralização. Considero o potencial de valorização como um top 3 ou até mesmo um top 1, caso seu modelo econômico obtenha sucesso, já que a demanda pelo token e a sustentabilidade econômica da rede é construída de uma forma bem diferente do comum. Saberemos daqui a 3 ou 5 anos. Tron. Essa é um pouco mais complicada, pois o lançamento da stablecoin USDD causou queimas no token TRX e não há muita transparência no projeto. Eu vou me limitar a trazer esses dados e em dizer que o Delegated Proof of Stake deles é bem centralizado, com a governança bastante polêmica por trás do projeto e aos riscos inerentes a essa nova stablecoin que, até onde eu estudei, não será sustentável, o que pode causar um derretimento do token no futuro. Avalanche Avax é outro projeto com problemas de transparência, principalmente referido ao tokenomics, e pelo que vi no Discord, a equipe não quer resolver essa situação. A menor taxa que os validadores fornecem no momento é de 10%, o que pega uma parte considerável do investimento. É necessário colocar pelo menos 25 Avax em staking, e a liquidez nesse caso é diferente. A gente que escolhe por quanto tempo ficará preso e receberemos um pouco a mais de rendimento caso deixemos por mais tempo. É possível deixar preso por 14 dias até um ano. Além disso, não é tão simples fazer o staking, e a rede já parou de funcionar uma vez após um bug na atualização no ano passado. Ainda assim, pelo potencial das subnets, pelo forte networking da equipe e pelo seu modelo econômico, coloquei o token Avax com potencial de top 10. Matic da Polygon. Nesse caso, também há slashing, mas de forma mais branda. Apesar de ter uma blockchain própria, o staking é feito na rede da Ethereum, tendo seu contrato protegido por apenas uma multisig com 8 carteiras, sendo 4 dos fundadores. Além da centralização, isso dificulta para o usuário que precisa saber desse detalhe, o que por consequência torna inviável de se fazer staking com pequenas quantias por conta das taxas da Ethereum. Sendo assim, considero 1.200 Matic um valor mínimo para fazer staking. Para completar, a rede já parou de funcionar uma vez por bug em uma atualização, mas o pior de tudo é que a rede principal já foi hackeada com sucesso. Assim, esses e outros motivos me fazem crer que a demanda pelo token Matic tende a cair ao longo dos próximos anos. A chance desse projeto é ter sucesso com seus rollups para a Ethereum e isso acabar gerando demanda pelo token, algo que eu não acredito, pois não precisa de token para rodar o rollup. Na minha análise, Matic é a pior opção dessa lista. Crono CRO. Um ótimo rendimento real que não exige um valor mínimo e essas são as únicas vantagens. Leva quase um mês para conseguir retirar do staking, esse APR não é tão simples de conseguir e ainda existe um slashing, porém brando. Além disso, a rede é bem nova, centralizada e tem poucas moedas em staking, o que torna a rede insegura e com um rendimento que pode cair a qualquer momento. Considero seu potencial como um projeto que deve se manter no top 30 e não espero grande valorização do token em relação aos outros. Near. Um bom APR, mas que existe a ressalva de que ainda falta distribuir algumas moedas pré-mineradas, o que pode atrapalhar a valorização do token e o rendimento real do staking. Um outro defeito é que o staking é feito por contratos inteligentes e não a nível de protocolo. Esses contratos podem ser personalizáveis, o que aumenta o risco caso seja mal feito, embora abra a oportunidade para fazer um staking líquido e utilizar em outros DeFis. Por fim, a rede Near ainda tem um bom grau de centralização, o que reduz a sua segurança. Entretanto, é um projeto muito bem feito e com muito dinheiro por trás, e tem uma ótima estrutura para atrair desenvolvedores. Por conta disso, o coloquei com potencial de top 10. Atom da Cosmos. Possui slashing bastante brando e tem uma estrutura relativamente centralizada de validadores. É um token atualmente quase inútil, mas quem estudou o roadmap sabe que grandes coisas estão por vir e por isso também entra no potencial de top 10. É uma excelente opção para o staking e como bônus você também poderá receber alguns tokens do ecossistema através de airdrops. Algorand. Essa dá até nojo de falar. Esse projeto se une com a escória da humanidade, a exemplo de parcerias com a FIFA e também por querer servir como infraestrutura para CBDCs, vulgarmente conhecidas como MTCs, ou moedas que transformarão cidadãos em escravos. Qualquer um que investe nesse projeto sabendo disso não é bem-vindo aqui no meu canal. Mas o token está no top 30 e eu devo ser imparcial quanto aos critérios que eu estabeleci para esse vídeo. Além dos defeitos óbvios que já apontei, existem outros dois. A liquidez para conseguir o máximo rendimento é de 90 dias, pois precisa participar da governança para isso, ou o seu rendimento real será quase zero.
Outro defeito é que o modelo atual da Algorand se assemelha muito mais a uma blockchain de consórcio, pois os Relay Nodes são escolhidos a dedo pela equipe e a rede não funciona sem eles, o que torna o projeto relativamente centralizado. Ainda assim, coloco o Algorand com potencial de top 10, já que até a XRP está lá e a estrutura da Algorand é muito melhor. Diante de tudo que foi explicado e do que já falei em outros vídeos, essas são as notas que cada projeto atingiu em cada critério. Em primeiro lugar ficaram empatadas Cardano e Cosmos, mas vou colocar a Cardano em primeiro pela sua segurança. A Near e a Algorand empataram no terceiro lugar, mas eu acho que a gente pode riscar a Algorand dessa lista, então o quarto lugar fica com a Polkadot e em quinto empataram Avalanche e Solana, mas vou desempatar em favor da Avalanche. Lembrando que há questões subjetivas nessa análise, principalmente o potencial de valorização dos tokens desses projetos, e provavelmente metade desses tokens não irão alcançar esse potencial, mas a maioria deve se valorizar frente ao dólar nos próximos anos. Lembrando também que esse não é um ranking dos projetos, e sim do staking. Se eu fizesse um ranking dos projetos, ele ficaria um tanto diferente. Também é importante falar que boa parte desses projetos fornecem a opção de um staking líquido, que permite utilizar um recibo do seu staking para rentabilizar no DeFi. E se formos considerar isso, Polkadot seria a vencedora nessa competição, pois há a opção de ganhar 23% ao ano na Parachain Acala, o que dá um rendimento real de 15% ao ano, ou até mesmo de comprar um recibo de CrowdLoan que daria um retorno real de cerca de 30% ao ano, o conhecido LCDOT. As duas opções são bem fáceis de fazer e a primeira opção tem liquidez imediata, o que subiria a nota da Polkadot para 39. Para concluir, vou sugerir um site de estudo chamado Staking Rewards, que me ajudou um pouco nessa pesquisa. Ele não é totalmente atualizado e nem traz todas as informações corretas, mas de todo modo ele é muito bom e já serve para fazer uma pesquisa rápida. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Se você discorda de alguma coisa, comente contra-argumentando o que eu falei, e se ficou alguma dúvida, comenta aí que eu também respondo.